Gálatas 5, 22, e nós vamos no versículo 22 e 23. Achou aí? Fácil, né? Você que tem Bíblia em celular é muito fácil. É desvantagem com os irmãos que têm papel. Bíblia em celular é muito bom, mas traga sempre em papel, tá? Então vamos lá, Gálatas 5, 22 e 23 diz assim a palavra do Senhor. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Até aqui. Esse é o texto que nós vamos nos debruçar na noite de hoje. E o tema da nossa mensagem é o fruto do Espírito. Nós tivemos esse estudo agora quinta-feira na nossa escola bíblica. Então, se você frequenta a nossa escola bíblica, obrigado. Você já ouviu parte do que vamos falar. Mas assim como você ouve música 50 vezes, se precisar, você ouve a mesma palavra, a mesma mensagem 10, 15 vezes até ela penetrar bem fundo no seu coração. Por que música a gente ouve mais de uma e palavra não, né? Então, vamos nos debruçar em cima desse tema que é o fruto do Espírito. Aproveitar que ainda está fresquinho na mente, Pedrinho, e aí dá para ministrar com mais tranquilidade. Então repita comigo assim: eu preciso do fruto do Espírito. Irmãos, na nossa jornada de fé, nós somos desafiados por Deus e comissionados por Ele a viver uma vida que não é mais de acordo com o padrão desse mundo. Quando você entregou a sua vida para Jesus, ou se você está pensando em fazer isso na noite de hoje, saiba que Deus, Ele te desafia a você se desapegar dessa terra e você começar a viver de acordo com um padrão que vem do céu. Porque o padrão da terra é diferente do padrão do céu. Você entende isso? Amém. Tranquilo, né? E a Bíblia deixa isso muito claro do início ao fim. Desse desejo de Deus em nos transformar, em nos capacitar a viver essa vida agora de acordo com o padrão do céu e não da terra. E ele vem de Gênesis a Apocalipse mostrando isso, versículo após versículo, sobre essa intenção do Senhor em ver os seus filhos transformados e não mais vivendo com o padrão da terra, mas vivendo uma vida que agrada ao coração de Deus. Ou você acha que Deus, sinceramente, Ele enviou Jesus para morrer naquela cruz, sofrer tudo que Jesus sofreu, para que você continuasse vivendo a vida que você quer, da maneira que você quer? Não. Na verdade, Jesus veio para te resgatar e te dar a chance de você viver uma nova vida, com um novo padrão, numa nova perspectiva. Uma vida que não é mais baseada em coisas terrenas, mas uma vida que é baseada nas coisas que vêm do alto. Amém? Foi para isso que Jesus veio. E eu poderia aqui citar vários textos da palavra para embasar isso. Mas eu peguei um muito específico, que é Efésios 4. Porque ele é um excelente exemplo. Olha o que diz aqui em Efésios 4, 22. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza, que se corrompe segundo os seus desejos enganosos. Olha só que interessante. Quanto à antiga maneira de viver, então se existe uma antiga maneira, existe uma nova. Vocês foram instruídos a deixar. Quem é que tem que deixar? Deus vai deixar por nós? Claro que não. A responsabilidade de deixar essa velha vida, largar esse velho padrão, é nossa, é minha, é sua. De querer viver essa mudança, de querer ser transformado pelo Senhor. Então deixar de lado a velha natureza que se corrompe segundo seus desejos enganosos. E aí Paulo ele segue na exortação dele, e lá no versículo 25 em diante ele pontua coisas como: vocês devem deixar a mentira e falar a verdade. Aquele que roubava não roube mais, ajude os necessitados, não fale palavras sujas, mas apenas palavras que sejam para edificação. Paulo ainda diz: transmitam graça nas suas palavras. Isso é muito poderoso. Transmitam graça nas suas palavras. Será que o que temos falado, irmãos, no nosso dia a dia, tem transmitido essa graça para quem está próximo de nós, no nosso trabalho, na nossa casa, para os nossos filhos, para o nosso marido, para a nossa esposa?
A minha e a sua boca tem que ser uma boca de bênção, canal de bênção para abençoar, para levantar, para elogiar, não para afundar, para xingar, para brigar. Não, irmãos. Aqui Paulo diz, transmitam graça na sua palavra. E aí depois ele ainda diz assim, não entristeça o Espírito Santo. Se não é para entristecer o Espírito Santo, significa que dá para entristecer ele, não é, dona Gisela? Se ele diz assim, não entristeça, porque eu posso fazer alguma coisa que vai deixar o Espírito Santo triste. O quê? Exatamente o contrário do que ele acabou de falar aqui. Se eu falar mentiras, se eu roubar, se eu não ajudar os necessitados, for uma pessoa esganada, mesquinha, apegada ao dinheiro, se a minha boca falar palavras sujas, se eu não transmitir graça nas minhas palavras, tudo isso entristece o Espírito Santo. Mas Paulo diz, não entristeçam o Espírito Santo. Sejam bondosos e perdoem uns aos outros. Ou seja, resumindo essas palavras de Paulo, a nossa vida ela pode ser definida entre antes e depois de Jesus. Precisa haver essa diferença entre quem éramos e quem nos tornamos. Não é aceitável diante de Deus que a gente entre de cabeça no Evangelho, como a gente diz que entrou, que a gente se professe cristão, como diz que somos, dizemos que somos, e a gente continue vivendo a velha vida, apegado a mentiras, a vícios, a coisas que não mais vêm de Deus. Na verdade, agora nós precisamos mostrar para o mundo que somos de Deus. Na nossa face, quando aceitamos a Cristo, está estampado agora algo assim na sua testa, eu sou de Jesus. Igual a música do Lázaro, eu sou de Jesus, eu sou de Jesus. Bruno sabe dançar essa. Mas agora está estampado em você, carimbado em você. Eu sou de Jesus. Então o mundo, quando olha para você, ele vai dizer assim, será? Será que esse irmão é de Jesus mesmo? Olha o que ele faz lá no ambiente de trabalho. Será que essa moça, ela é de Jesus? Porque olha como ela trata a família. Olha como trata seus pais. Então, existe essa diferenciação, precisa haver, entre quem éramos e quem nos tornamos depois de Jesus. Isso se chama transformação de caráter. Repita comigo, transformação de caráter. Eu e você tínhamos uma antiga maneira de viver, que estava corrompida e destinada à ira eterna. Eu e você, irmãos, éramos pecadores nas mãos de um Deus irado, como diz Jonathan Edwards. Acho que é dele esse sermão. Pecadores nas mãos de um Deus irado. Mas graças a Deus, Ele mandou Jesus e nos deu uma nova vida, e nos deu uma nova chance. E nos tirou daquele lugar de condenação eterna e nos transportou agora, nos colocou numa condição de vida eterna. Não mais uma destinação ao inferno, mas agora uma destinação à eternidade ao lado dele. É para isso que Jesus veio e é isso que ele veio fazer por nós. E nesse processo de transformação, aí é que surge algo que é o nosso tema de hoje, que a Bíblia chama de o fruto do Espírito. Quando ele nos tira daquela posição onde estávamos, nos tira do velho homem, da velha natureza, e nos traz a esse novo lugar, nessa nova posição de filhos de Deus, esse processo de lá para cá e daqui para frente, existe algo chamado transformação, e nesse processo de transformação entra o fruto do Espírito, que é o tema da nossa mensagem de hoje. Então repita mais uma vez, eu preciso do fruto do Espírito. Muito bem, e o que seria esse fruto do Espírito então, pastor? Bruno, você já plantou árvore? Nunca plantou? Quem plantou árvore aqui? Quem já plantou árvore? Olha só quanta gente, parabéns, parabéns. Quando você planta uma árvore, qual é a sua intenção ao jogar aquela semente na terra? Que ela cresça? Que ela fique enorme, se for uma árvore, e dê muitos frutos, ainda mais se for uma macieira, porque daí você vai poder ter maçã no quintal de casa, não é assim? Então a intenção de você plantar uma semente é que ela gere frutos. Então o fruto é
o resultado final de uma semente que foi plantada em terra boa. Porque você lançar uma semente boa numa terra ruim, não vai crescer. Agora, você lançar uma semente ruim numa terra boa, também não vai crescer. Então, o que é o fruto? O fruto é o resultado final de uma semente boa, que foi lançada numa terra boa, cultivada da maneira certa, cresceu e alcançou o seu propósito. Que propósito? Fruto. Quando você planta maçã, a intenção é que nasça maçã. Se você planta morango, a intenção é que nasça morango. Então, quando se fala do Evangelho, o Evangelho é uma semente que vem no nosso coração. Nosso coração é uma terra fértil, precisa ser essa terra fértil e boa. Então, quando o Evangelho entra no nosso coração, o fruto que ele tem que gerar é o quê? Transformação. Pronto. O fruto do Espírito é a transformação, é o resultado final daquilo que Deus fez na nossa vida e conseguiu alcançar o seu propósito. Eu mentia, não minto mais. Eu roubava, não roubo mais. Eu falava palavrão, não falo mais. Eu bebia, não bebo mais. Eu não amava as pessoas, agora eu amo. Eu não tinha paciência, agora eu tenho. Não são esses os frutos do Espírito que lemos aqui? Amor, alegria, paz. Eu era uma pessoa atribulada, agora eu sou uma pessoa que sei lidar com a paz no meio das tempestades. Que mais? Longanimidade. O que é longanimidade? Uma paciência além do normal. Sabe, quando você pede para Deus assim, me dá um saco de paciência, Senhor. Isso é longanimidade que você está pedindo. É quando o seu marido, mesmo fazendo tudo errado, você ainda diz assim, ó, respira e diz, tá bom, eu preciso ser mais paciente. Longanimidade. Benignidade é você ter essa bondade além do normal. Bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, isso são os frutos do Espírito. Então, o fruto do Espírito é o resultado dessa boa semente do Evangelho que foi plantada no meu e no seu coração, cultivada, cresceu e gerou essa transformação. Então, se os frutos não estão aparentes ainda, se esse conjunto de coisas ainda não está aparente, é sinal que a semeadura foi falha. É sinal que talvez o cultivo foi falho. Talvez a semente do Evangelho encontrou uma terra boa, que é o seu coração, mas não soube ser cultivada, e aí ela não cresceu. E por não crescer, ela não dá fruto, não há transformação. Não adianta você vir para um culto, abrir seu coração, se derramar na presença de Deus e dizer, eu já coloquei as minhas vestes, estou só te esperando. Se quando você sai daqui, você faz tudo ao contrário. Se você não quer mudança, se você não quer viver essa transformação, no momento que você recebeu, seu coração era terra fértil, mas quando você se fechou para essa mudança, quando Deus começou a mexer isso dentro de você e você impediu esse processo, seu coração se tornou uma terra rochosa, onde essa semente não vai crescer, não vai mudar, não vai transformar. Então a gente precisa cultivar a semente do Evangelho dentro de nós. Então, no caso aqui de Gálatas 5, o fruto do Espírito é o resultado de uma semente espiritual, que é Jesus e a palavra de Deus, que foi plantada em terra boa, nosso coração, cultivada e que cresceu dentro de nós, alcançando o seu propósito, que é transformação de conduta e de caráter do cristão. Tudo que a gente já falou, eu não tinha alegria em viver, mas agora Jesus me deu essa alegria. Eu não conseguia amar as pessoas, mas agora eu sou uma pessoa amorosa. Consigo me relacionar bem com as pessoas. Eu não tinha paciência, era egoísta, era infiel, briguento, mas Jesus mudou tudo isso também. Então, isso são o quê? São reflexos, esse fruto do Espírito que a Bíblia fala, são reflexos e provas que a semente do Evangelho fez sentido dentro do seu coração. E por ela fazer sentido dentro do seu coração, esse fruto floresceu, nasceu. De repente você se pega pensando em quem você era e quem você é. Você diz, nossa, como as coisas já mudaram. Eu era tão irritado, agora eu estou mais calmo. O fruto do Espírito está nascendo na sua vida. Quem sabe ele ainda está só uma pontinha assim, ó, só um cabinho, um raminho que está nascendo, mas está nascendo. Não impeça ele de continuar florescendo.
Deixe o Espírito Santo trabalhar dentro do seu coração, dentro da sua vida e mudar o que Ele quer mudar, para que esse fruto apareça. Você vai ser aquela árvore que vai carregar esse fruto e as pessoas vão dizer: nossa, como você mudou. Quem não te via de um tempo atrás e te vê agora vai dizer: meu Deus, Rosana, como tu tá uma bênção. O que aconteceu contigo, dona Júlia? Meu Deus do céu, desde que a senhora veio lá do Belém do Pará e entrou na cultura cristã, como a sua vida melhorou, como a senhora está mais fácil de amar. É isso que acontece, irmãos, é isso. Ou seja, o fruto do Espírito é a expressão visível do caráter de Deus em nós. Deus não é amor? Deus não é alegria? Deus não é paz? Deus não é longânimo? Deus não é bom? Deus não é fiel? Deus não é manso? Tudo isso, esse fruto do Espírito, é a expressão visível do caráter de Deus dentro de você. Esse fruto precisa nascer, precisa florescer. Por isso que eu te pedi para repetir 2 vezes: eu preciso do fruto do Espírito, porque essa é a intenção de Deus para a sua vida, que você seja transformado numa pessoa melhor, que você largue mão de ser aquele cara chato, murrinha, que ninguém gosta de andar perto de você, e se torne essa pessoa amável, amigável, gostosa de conversar, uma pessoa que está disposta a estender a mão e ajudar, uma pessoa que está disposta a abraçar quem está perto e acolher, não que vai jogar do precipício, terminar de jogar no buraco, não, mas que vai estender a mão e dizer: ei, conta comigo, sobe aqui, vem cá, vamos caminhar junto. Então essa é a intenção de Deus em nos transformar, que esse fruto apareça. E se esse fruto se chama o fruto do Espírito, significa que isso tudo acontece somente, e tão somente acontece, através de uma ação sobrenatural do Espírito Santo na minha e na sua vida. Não tem como, irmãos, a gente, por vontade própria, de bom grado, dizer: agora eu quero ser bonzinho, e aí eu vou me tornar essa pessoa. Não tem como, porque o fruto não é seu, o fruto não é da igreja, o fruto não é do pastor, o fruto é do Espírito. Então o Espírito Santo precisa encontrar espaço dentro de você, ele precisa poder mexer nas áreas que ele quer mexer, e a partir do momento que ele acha esse espaço, ele vai te transformando, e esse fruto que vem dele aparece. Quem tem o Espírito Santo precisa permitir que ele haja na sua vida, tratando e transformando, para que o resultado final desse tratamento seja um lindo fruto saudável, que é um cristão íntegro, reto e que vive de acordo com a vontade de Deus. Você está sendo encorajado nessa noite a buscar esse fruto, a se permitir ser transformado pelo Senhor, para que você seja uma pessoa melhor, alguém mais fácil de se lidar. Deus quer trabalhar nas suas fraquezas. Você diz assim: nossa, eu sou tão difícil de lidar nessa área. Deus quer te ajudar. Deus quer pegar aquilo que você tem mais dificuldade, quer quebrar esse vaso novamente. Ele, como oleiro que é, ele quer quebrar esse vaso e fazer de novo essa área da sua vida, mas você precisa permitir que ele faça. Deus não é invasor, irmãos. A gente fala isso sempre, toda semana aqui. Deus não vai pegar você pelo cabelo e dizer: muda, criatura, batendo sua cabeça no púlpito assim. Não faz. Deus não faz isso. Se você quer mudar, ele vai estar totalmente comprometido com esse processo, mas se você não quiser, se você quiser continuar vivendo, o Arão concorda, se você quiser continuar vivendo a sua vida do jeito que você quiser, da maneira que você quiser, nem Deus pode mudar você, nem Deus pode fazer nada por você, porque ele tem que encontrar espaço, ele tem que encontrar boa vontade, ele tem que encontrar disposição. Se ele não encontrar disposição de mudança, não tem. Por isso que a gente atende, às vezes, algumas pessoas, e aí jovens, casados, solteiros, enfim, né, pessoas mais velhas, e as pessoas dizem assim: nossa, mas a tal pessoa está fazendo isso e eu queria que ela mudasse. E a nossa primeira orientação sempre é: querido, muda você. Você está pedindo tanto pela mudança do outro, mas e o que você está fazendo pela sua mudança? Não tem como a gente esperar
dos outros aquilo que cabe a nós fazermos. Amém? E a chave para que isso aconteça está lá na sequência do texto. Gálatas 5, 24. Versículo 24 diz assim, ó: os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. De novo eu vou perguntar: quem crucificou a carne? Deus? Não. Os que são de Cristo Jesus é papel meu e seu, meu irmão. É responsabilidade minha e sua. Se você não quer mudar, nem Deus pode mudar isso por você. Esquece, ou você abre seu coração para que Deus transforme a sua vida, ou você vai continuar indo de mal a pior. Ou você vai continuar indo de mal a pior. Agora olha que interessante, para a gente já se encaminhar para o final dessa mensagem. O texto se refere claramente ao fruto do Espírito, certo? Bota de novo para mim, Lala, Gálatas 5, 22, projeta na tela aqui. Ele diz assim, ó: o fruto do Espírito. E aí ele dá uma sequência de 9 características, 9 qualidades. Você percebeu que ele fala o fruto e não os frutos? Ele fala no singular e não no plural. Apesar de ser uma sequência de 9 características que andam ali uma do ladinho da outra. Por que será que o apóstolo Paulo usou o singular e não o plural? Falou o fruto e não os frutos? Sabe por quê? É porque a ideia aqui é mostrar que todas essas características citadas devem formar uma unidade na vida do cristão. Elas são indivisíveis, ou seja, não adianta você buscar só paz e amor e não querer fidelidade ou bondade. Não adianta você querer só a paz e benignidade e qualquer outra coisa, alegria, ser feliz a vida inteira, se você não consegue ter domínio próprio. Esse negócio de domínio próprio não é para mim. Não adianta, irmãos. A ideia de Paulo em chamar as 9 características de o fruto é mostrar unidade, completude. Elas não se separam. Você tem que buscar todas elas, no sentido de deixar Deus gerar isso dentro de você. Amém? Por exemplo, quer ver uma coisa? Eu trouxe aqui um exemplo para você. Eu deixei ele escondido aqui atrás, vamos ver se não vai cair. Pera aí. Lá em casa já tinha caído, não tinha dado certo. Pronto. Peguei o leguinho do Arthur aqui para fazer essa dinâmica com você. Isso aqui é uma torre de Lego. Aqui tem 9 conjuntos de cores. Não são cores diferentes porque eu não tinha. Então tu vai ver que tem repetido, mas eu espalhei. Isso aqui forma o fruto. Esse conjunto de cores juntas, essa torre forma o fruto, ok? Se eu pegar e fizer isso aqui, ó. Eu tirei aqui o domínio próprio. Não quero. Ou melhor, tirei mansidão. Eu gosto de ser assim, meio enérgico. Tirei mansidão. O fruto está completo? Não está completo. Faltou a mansidão. Agora eu vou lá e deixa eu ver aqui, eu vou tirar a bondade. Eu não quero ser bondoso, eu gosto de ser meio ruinzinho assim com as pessoas. Faltou mais um fruto aqui. Está completo? Não está completo. Para que o fruto seja completo, eu preciso necessariamente ter todas as 9 características ali presentes. Deixa eu ver se eu vou conseguir colocar de novo, sem cair. Agora está completo, não está? É isso. Eles são indivisíveis, não adianta você querer um e não querer outro. Você se abrir para uma mudança, mas não se abrir para outra, porque Deus quer te transformar por completo. Paulo, ele cita 9 dessas características do fruto do Espírito. E eu não sei se de uma maneira taxativa ou exemplificativa, só para dar exemplo de quais eram, mas a intenção aqui é mostrar que você tem que ser transformado por completo. Não adianta você querer transformação pela metade, vida cristã pela metade, porque Deus ele não faz dessa maneira. Deus te transforma por inteiro. Deus te transforma por inteiro. Então, para nós realmente finalizarmos agora essa mensagem,
eu quero alertar você para uma outra realidade também presente na nossa vida e tão crucial quanto o fruto do Espírito. Mas crucial não porque você deve agora desenvolver isso que eu vou falar, mas é porque você deve fugir e abandonar essas coisas. Pastor, do que você está falando? Se há o fruto do Espírito, precisamos entender que há também o oposto. Se há o fruto do Espírito, há o oposto. Do que a Bíblia chama esse oposto? Obras da carne. Se nós voltarmos um pouquinho lá no versículo 19, pode projetar para nós lá o versículo 19 de Gálatas 5. Se o primeiro representa o resultado de uma vida transformada por Jesus, o segundo representa justamente o contrário. Tudo aquilo que não vem de Deus. E olha só, o que ele fala no versículo 19? As obras da carne são conhecidas e são essas, imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, inimizade, rixa, ciúme, ira, discórdia, divisões, facções, pode passar, inveja, bebedeira, orgia e coisas semelhantes a essas. Ou seja, isso aqui foi um exemplo que Paulo deu, mas tem muitas outras coisas que englobam as obras da carne. Então, irmão, o final disso tudo aqui, o final desse fechamento, é o quê? É que Paulo, ele deixa um alerta para mim e para você. Ele diz assim, já os preveni, ou seja, já os alertei. Os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Quer continuar sendo invejoso? Aqui, o que a Bíblia te diz? Quer continuar arrumando briga com todo mundo? Sendo assim briguento? Olha o que a Bíblia te diz. Quer continuar morrendo de ciúme, ardendo em ciúme? Você vai ficar de fora. E não sou eu que estou dizendo. A palavra está dizendo. O fruto tem que ser completo. A transformação tem que ser completa, irmãos. A busca por esse fruto tem que ser completa. É como a gente diz aqui sempre na igreja: ninguém vai entrar no céu de qualquer maneira. Não dá para você achar que você pode continuar vivendo a sua vida de qualquer maneira. Bom, se bem que você pode. Se você quiser, você pode viver a vida da maneira que você quiser, como você bem entender, sem querer mudança, sem querer transformação, sem querer abandonar pecado de estimação. Pode continuar. Só que eu tenho que te alertar que o final disso tudo não é bom. O final disso tudo, irmãos, é que vai chegar aquele que a Bíblia chama de o grande e terrível dia do Senhor. A Bíblia fala que vai chegar um dia chamado de o grande e terrível dia do Senhor. E esse dia, nesse dia, nem o mais sincero dos choros será capaz de nos livrar do juízo de Deus. Se nós não nos lançarmos num processo de transformação, de busca pelo fruto do Espírito, ficaremos de fora do reino de Deus. Está aqui, Não é o pastor que está dizendo, é a palavra. Se você acredita nessa palavra, guarde isso para você. Porque Jesus está voltando e nós precisamos buscar intensamente abandonar essas obras da carne para que o fruto do Espírito possa aparecer. As obras da carne, elas sufocam e matam o fruto do Espírito, porque elas são totalmente o contrário daquilo que Deus quer para mim e para a sua vida. Deus quer te transformar num cristão melhor. Deus quer te transformar num marido, numa esposa, num filho, num pai melhor. Só que a gente precisa dar espaço para isso acontecer. Sem espaço, o Espírito Santo não pode fazer nada. Nada, nada, nada. E você pode não acreditar, é seu direito. Mas eu tenho que te avisar porque é meu dever. Jesus está voltando.